da UENF, professor emérito pela FAPERJ e coordenador do INCT Observatório das Metrópoles. Vou chamar também o Bruno Sasson. Por favor, Bruno. Bruno é engenheiro, é mestre em administração pública pela FGV, servidor do Estado e diretor de saneamento do Instituto Rio Metrópole. Chamar Larissa Amorim também. Larissa é jornalista e pós-graduada em comunicação computacional e coordenadora executiva da Casa Fluminense. E, por fim, chamar o professor Luiz Eduardo Soares para completar a nossa mesa. Luiz Eduardo Soares dispensa, né, apresentações, mas ele é antropólogo, cientista político, foi subsecretário de Segurança Pública, é atualmente professor da UFRJ e coordenador da cátedra Patrícia Scioli, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, e, além disso, foi professor de diversas instituições nacionais e internacionais também. Queria agradecer, né, o convite do Marcelo e do Observatório das Metrópoles para coordenar essa mesa, que é intitulada Desafios para o Futuro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e eu acho que, pelo que já foi discutido aqui nas mesas anteriores, né, os desafios são grandes, né, tem desafios novos e muitos desafios antigos para essa região metropolitana que está em processo de mudança espacial e institucional, né, uma mudança institucional importante também, relativamente recente. Eu ia fazer algumas colocações aqui, mas eu acho que pelo adiantado da hora eu vou diretamente passar para o Luiz César, que vai dar início à mesa, e também convidar os outros para sentar. Então, cada um vai ter 20 minutos de fala, tá? Eu vou controlar o tempo e aviso com 5 minutos, então. Bom, boa noite, né? Eu vou fazer uma fala mais tópica, abandonando um pouco o roteiro original que eu tinha idealizado para essa mesa, né? Para favorecer, inclusive, eventualmente, o debate entre nós, né? Então, eu vou fazer uma fala mais tópica. Certamente, muitas coisas vão ficar obscuras, porque, sendo tópica, eu evito de fazer desenvolvimento de determinadas ideias, mas, eventualmente, na discussão, a gente pode esclarecer algum ponto, né? Então, esse primeiro tópico que eu queria trazer aqui, a nossa reflexão, tem a ver com o próprio título do nosso evento aqui, né? E particularmente dessa mesa, né? Passado, presente e futuro, né? Quem é das ciências sociais sabe muito bem que pensar o futuro é absolutamente um desafio, dado que a gente não consegue, simplesmente lendo o presente, pensar o futuro no sentido de adivinhar o que vai acontecer, né? A gente não deduz de uma maneira razoavelmente aceita o futuro, interpretando o presente e o passado. Então é um desafio. O primeiro desafio é esse, né? E essa ideia da gente colocar o futuro aqui como um tema para a gente pensar, mesmo reconhecendo a dificuldade, né, tem a ver com algumas intenções nossas que eu gostaria de enunciar aqui, no sentido até de provocar a nossa reflexão, aproveitando aqui os colegas da mesa, né? Primeiro, uma constatação, que é o fato de que nós temos hoje um debate sobre o Brasil, portanto também sobre as regiões metropolitanas, né, muito presenteísta, muito afogado nas urgências do presente, né? E ao lado disso, nós também temos uma mudança, né, de, digamos, ethos intelectual, né, e que aquele ethos intelectual dos anos 70, pelo menos, que formou uma, enfim, rica geração de intelectuais no Brasil, né, tinha muito compromisso de pensar, tentando projetar o futuro, tentando
colocar o seu pensamento a serviço de algum projeto de futuro, né? E essa geração, enfim, está desaparecendo. Agora mesmo nós tivemos a perda da nossa Maria da Conceição Tavares, que eu acho que talvez seja um dos exemplos maiores dessa intelectualidade dos anos 70, que pensava o Brasil a partir de uma ideia, de um projeto de futuro, né? Não se trata de adivinhar o futuro, né, de tentar construir o futuro, mas se tratava de pensar o presente, mas a partir de alguma ideia, de algum projeto, né, de futuro. Eu acho que esse ethos intelectual hoje está muito fragilizado entre nós, né? O que, evidentemente, aumenta a força do presenteísmo e das urgências. Até nas urgências tem dificuldade de pensar, imagina então, pensando no projeto de futuro, né? Mas diante disso mesmo que a gente se colocou essa questão, entendeu? Nós temos que pensar a região metropolitana, né, que de resto significa também pensar o Brasil, né, a partir dessa interrogação: que projeto nós podemos pensar de futuro para o Brasil, para as regiões metropolitanas, né? Isso talvez seja uma maneira da gente sair desse corner do presenteísmo, mesmo arriscando a gente cometer alguma impropriedade, né? Bom, então, o primeiro desafio nosso, né, a primeira questão de pensar o futuro é como pensar um projeto de futuro para as regiões metropolitanas, né? Ao lado disso, tem o fato de que pensar a região metropolitana, pensar um sistema de governança metropolitana, um planejamento para a região metropolitana, a meu ver, é pensar alguma coisa na ordem das ações coletivas, né? Nós falamos aqui muito, quando discutimos regiões metropolitanas, na ideia de colaboração, solidariedade, etc., que tem a ver com uma ideia de que o que nós temos que enfrentar nas regiões metropolitanas depende muito da capacidade da gente construir a possibilidade de uma ação coletiva, né? Uma ação coletiva no plano intergovernamental, mas uma ação coletiva também na relação entre governo e sociedade, governo e economia, e na sociedade propriamente dita, né? E uma ação coletiva, ela, a meu ver, ela é resultante, pelo menos, de duas lógicas: a lógica do interesse e a lógica dos valores. E nós vivemos um momento em que essas duas lógicas, tanto do interesse e dos valores, estão interditando a possibilidade de constituição de ação coletiva, né? Sobretudo em ação coletiva dotada desse objetivo que é pensar as regiões metropolitanas, que é o objetivo de construir, já se falou disso aqui, né, alguma ideia de um interesse comum daqueles que estão na região metropolitana. E essa interdição, né, tem a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento no país, né? No domínio dos interesses, né, os corporativismos e os localismos, né, produzem uma dificuldade muito grande de coordenação de interesses que possa se congregar, né, ainda que pelo seu particularismo, mas aceitando alguma coisa de interesse geral. Nós podemos aqui citar vários exemplos do nosso cotidiano, né, do Congresso, né, atualmente, né, enfim, a realidades mais da sociedade como um todo, né? Um Congresso que é formado pela bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do agro, bancada de não sei o quê, né? Absolutamente expressando essa incapacidade que nós estamos vivendo hoje de tentar juntar interesses que, ainda que enfim, constituído, né, pela órbita privada e particular, possa interagir com alguma coisa de interesse geral. Então, acho que essa é uma realidade que nós estamos vivendo, e isso tem uma consequência muito grande no nosso tema, né?
E pelo lado dos valores, nós vivemos a fragmentação dos fundamentalismos, né? E, portanto, também uma dificuldade muito grande de diálogos, ainda que sob óticas diferentes, né? E às vezes conflitantes sobre os valores, né? Mas possa se constituir um pouco em torno de alguma coisa também de interesse geral, né? Sobra para a gente uma outra lógica possível, que é a lógica da razão. A grande pergunta, então, que eu acho que eu, pelo menos, me faço, qual seria o papel da razão nesse momento que nós vivemos, onde a lógica do interesse, a lógica dos valores interdita a interação na constituição de algum tipo de visão de comum, né? Qual seria o papel da razão para constituir essa ótica para a sociedade, né? Nós, no Observatório, temos uma preocupação exatamente com a tentativa de pensar como conhecimento e informação podem entrar nessa dinâmica fragmentada para tentar construir alguma coisa que possa ser reconhecida como um interesse comum, um bem comum, né? Claro que não vai aqui nenhuma pretensão de que nós vamos resolver isso pela razão, né? Pelo conhecimento, né? Mas o conhecimento e a informação sendo talvez um ponto comum possível de convergência de interesses fragmentados e de valores defendidos de uma forma fundamentalistas. Um patamar comum, talvez, onde uma mesa possa ser constituída e os vários interesses fragmentados, os vários valores defendidos de maneira fundamentalista possam convergir de alguma forma em torno de uma dinâmica de interesse comum, né? Então, pensar o futuro aqui, a gente se colocar esse desafio aqui, de a gente pensar o futuro, pensando que projeto é possível a gente imaginar de futuro para as regiões metropolitanas, né? Tem a ver com essa perspectiva também, né? Da gente se colocar a pergunta qual é o nosso papel como expressão, pelo menos, de uma das dinâmicas possíveis, né, de formulação da razão nesse imbróglio, que papel a gente poderia ter para resolver as questões que estão colocadas aí nessa problemática metropolitana. Qual é o papel do conhecimento? Qual é o papel da informação? Eu estou falando isso porque eu citei na abertura da nosso seminário aqui a ideia que nós vivemos uma espécie de enigma quando nós pensamos a questão metropolitana desse país, né? Eu queria voltar a isso para justificar essa questão e também adicionar um outro ponto à minha formulação aqui. Por que o enigma? Para entender isso, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma distinção que no nosso vocabulário mais espontâneo não aparece de maneira natural, né? Que é a diferença entre a ideia de metrópole e a ideia de região metropolitana, né? Quando nós falamos de região metropolitana, nós falamos desses arranjos institucionalizados. Marco Aurélio nos mostrou de maneira bastante interessante, né, esse mapa, né, que existe no Brasil, né, que constitui essas regiões metropolitanas, né, com a ideia exatamente de ela ter como centro, né, uma autoridade pública capaz de ser a portadora desse interesse comum, né. Mas isso é diferente de metrópole. Nem todas as regiões metropolitanas são metrópoles, pelo menos do nosso ponto de vista técnico, digamos assim, né? Nós temos uma metrópole quando nós temos um aglomerado urbano, né, com uma capacidade de polarização da rede urbana, rede de cidades, seja na escala regional, seja na escala nacional, seja na escala metropolitana, né?
porque ali, naquele aglomerado urbano, tem uma série de fatores econômicos, políticos, sociais, culturais, que dota aquele território ali de uma capacidade de comando dessa rede, né, nessas escalas diferentes, né? Então, nós estamos falando de riqueza, de poder, né, etc. E considerando essas diferenças, nós temos, na verdade, o Marco Aurélio nos mostrou hoje, talvez esse mapa já não esteja mais atualizado, né, 77 regiões metropolitanas na rede urbana brasileira, né? Na nossa maneira de pensar, e a maneira do IBGE também pensar, nós temos apenas 15 metrópoles dessa rede urbana. As outras são, na verdade, verdadeiras ficções institucionais, né? Eu disse apenas, né? Mas, na verdade, é bastante para um país do tipo de desenvolvimento que nós temos, né? De certa forma, eu diria que isso é um ativo importante para a gente pensar um projeto de futuro, considerando o que eu disse antes, né, que é regiões metropolitanas, esses aglomerados que concentram atividades econômicas, políticas, culturais, sociais, que dotam esses aglomerados de uma capacidade de, enfim, ter uma direção, um comando, né, sobre a rede urbana e os seus territórios, né? Se nós olharmos os nossos vizinhos mais imediatos, a América Latina, nós vamos ver que são redes urbanas estruturadas em torno apenas de uma grande cidade, né? Argentina, né? Santiago do Chile. Quem se aproxima mais da gente é o México. Então nós temos, na verdade, um certo ativo na nossa rede urbana que poderia ser extremamente importante para um projeto de desenvolvimento nacional, né? Ao mesmo tempo que nessas metrópoles, né, se por um lado, né, ela tem esse lado, né, de ser um ativo, né, para não ficar no vazio que eu estou dizendo, segundo medidas que a gente já fez no tempo não tão presente, talvez isso não esteja mais tão válido quanto agora, né? Na verdade, as metrópoles brasileiras concentram 70% da capacidade tecnológica do país. De ter um número dessa ideia de como a existência dessa rede urbana com essa complexidade é algo importante, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos esse lado, tem o outro lado, são as metrópoles que estão concentrados, né? Os impactos, né? Os problemas, né? Decorrentes da questão social e da questão ambiental de uma maneira também bastante central. Então, por um lado, tem um desafio, né, de tornar essas metrópoles o recurso possível para um projeto de desenvolvimento. Por outro lado, tem nas metrópoles a centralidade da questão social brasileira, pelo menos, né? Se pensar nas implicações, talvez a questão ambiental também tenha uma centralidade muito grande, haja visto que vem ocorrendo lá no sul, né? Bom, ao mesmo tempo, são territórios abandonados. São territórios abandonados da capacidade de constituir uma autoridade sobre esses territórios capaz de aproveitar os ativos e enfrentar os problemas desses passivos através de políticas públicas, né? Isso me leva a outro ponto que foi aqui discutido também, que é o ponto da institucionalidade, né? Sobre essas metrópoles, 15, as 77, todas têm um aparato que parece ter essa função de ser a autoridade que representa esse interesse comum, essa necessidade de dar uma resposta no plano das políticas públicas a esse duplo desafio, né? Mas, na verdade, são instituições vazias de capacidade, né? E vazias de capacidade porque elas não têm uma legitimidade funcional, porque, em primeiro lugar, a gente não sabe exatamente onde termina a região metropolitana, onde começa
a não região metropolitana. Há uma imprecisão a esse respeito, e o Rio de Janeiro está nisso, né? Por razões de desconhecimento, por razões também políticas, né? Entra município, sai município, é um bel prazer, né? Há uma não legitimidade social, ninguém sabe, entendeu? O que são essas instituições, né? Ninguém sabe o que é Rio Metrópole, nenhuma crítica, mas também ninguém sabe o que é as outras congêneres existentes nas outras regiões metropolitanas. É algo completamente fora do conhecimento da população, né? E não tem legitimidade política, porque não há nenhuma representação política dessa escala da organização social, econômica, territorial brasileira, né? Não existe o representante da região metropolitana, né? Bom, então essas instituições são absolutamente vazias de capacidade real, entendeu? De vocalizar esses interesses e de desenvolver políticas, né? Numa realidade atravessada por problemas, né? Aqui nós tivemos na outra mesa também, assim, uma apresentação assim, dramática, né? Quer dizer, a reprodução da vida nas regiões metropolitanas brasileiras está impedida. Se trata disso, né? Como meu tempo está acabando, eu prometi aqui não me estender, entendeu? Então, esse é outro problema. Como construir essa institucionalidade no sentido de uma autoridade pública com legitimidade funcional, com legitimidade social e legitimidade política. Porque sem isso, nós não temos nenhum aparato capaz de gerar alguma dinâmica, entendeu? Que possa resultar no reconhecimento do que é o interesse coletivo e, menos ainda, de desenhar e praticar políticas públicas que se coloquem nessa, enfim, função, né, de fazer valer os interesses comuns em habitação, saneamento, transporte, assim por diante. Por último, para ficar aqui no meu tempo, entendeu? Nós temos um outro problema, né, que é o fato de que as metrópoles como um todo, brasileiras hoje, concentram os efeitos mais dramáticos de um modelo de desenvolvimento que se instaurou nesse país, que tornou o capitalismo brasileiro antissocial, antidemocrático e antinacional. Como eu não tenho tempo de dizer por que eu acho que ele é antissocial, antidemocrático e antinacional, basta a gente pegar o exemplo da Petrobras, uma riqueza nacional, né, que funciona para dividir essa riqueza entre os poucos que são proprietários das suas ações, né, em detrimento das necessidades da sociedade, que no momento mais dramático do governo passado chegou a gerar aquela crise que resultou, inclusive, em muitos ferimentos de pessoas que começaram a ter que cozinhar em álcool para poder cozinhar num momento que, enfim, o gás estava exorbitante. A Petrobras se tornou isso, um aparelho desse capitalismo antissocial. É um exemplo mais contundente que eu tenho. A Petrobras retira petróleo da bacia, né, vou concluir, do pré-sal, a $30 o barril, contando todos os custos, inclusive também contando os custos de reposição do desgaste do material e o lucro normal das outras petroleiras. E isso é vendido a $100, $80, dependendo do mercado, para poder gerar dividendos a serem distribuídos para aqueles que são os proprietários dessas ações. Eu acho que é o exemplo mais
forte desse capitalismo antissocial, antinacional e antidemocrático que se instituiu entre nós, cuja o fundamento é um padrão de acumulação que é rentista e neoextrativista. Não vou também entrar no detalhe disso, porque a Érica fez uma belíssima exposição antes e deu alguns elementos para demonstrar isso. O que eu quero dizer, eu vou concluir sobre isso. O Rio de Janeiro, ele é a expressão maior desse capitalismo antissocial, antinacional e antidemocrático, né? E ele tem sustentado, né, um fato que eu acho que é um desafio para a gente pensar o nosso tema, né, que é um lugar onde a classe dominante abriu mão de dirigir e delegou essa função a um looping burguesia que se apoderou do poder no Rio de Janeiro há já algum tempo, né, e dirige o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana, né, dentro dessa lógica de um padrão de acumulação rentista, extrativista e em detrimento das necessidades da população. Isso é uma questão política. E a minha conclusão aqui, que eu ofereço aqui para a nossa reflexão, é que não há como a gente enfrentar os problemas da região metropolitana, das metrópoles brasileiras em geral, e muito particularmente no Rio de Janeiro, se nós não tivermos um projeto outro de desenvolvimento. Não será com, enfim, cooperações ad hoc que nós vamos conseguir resolver as questões que estão colocadas ali, porque essas questões resultam de uma lógica, né, e que se alimenta e é alimentada, né, por um tipo de poder fundado na apropriação que esse looping burguesia se apropriou de nós, e, a meu ver, tem a ver com as questões que nós discutimos aqui da milícia. Então, meu ponto é o seguinte: não há como a gente pensar um modelo novo, né, um modelo capaz de resolver as questões das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, se nós não conseguirmos articular uma política urbana, uma política de isolamento urbano com uma política outra de desenvolvimento. Sem isso, a gente vai ficar discutindo mais ou menos o óbvio e reiterando os nossos lamentos, né? Isso significa dizer que nós estamos diante de um baita problema político, porque a questão que se coloca é como construir a força política alternativa capaz de ser a protagonista desse outro projeto de metrópole, né, e que possa, portanto, também se traduzir na constituição de uma autoridade pública na região metropolitana, com essa possibilidade de ser a encarnação da ideia de um interesse comum e com a capacidade técnica institucional de gerar políticas condizentes com essa ideia de interesse público. É isso aí. Obrigada, Luiz César. Gente, eu vou ficar com essa tarefa chata de controlar o tempo de vocês. Vou pedir... Gente, o legal é que ela colocou aqui com maiúsculo, tá? Não, porque a gente já começou com quase uma hora de atraso, tá? Normal, mas eu vou passar. Vou passar diretamente para você, Bruno. Bom, gente, boa noite. Obrigado por estar aqui numa mesa assim tão repleta e uma audiência tão fantástica. Reencontrei pessoas de muitos anos. Encontrei aqui meu primeiro chefe, que deu meu primeiro emprego como engenheiro lá no Instituto Pereira Passos, no antigo Iplan Rio, o Alberto Strozenberg, que está aqui. Foi meu chefe querido, meu primeiro chefe que acreditou em mim, né? Eu tive meu primeiro emprego como engenheiro recém-formado. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu acredito bastante ainda no ser humano e que nós acreditemos no bem comum. Eu tenho fé nisso. Então, por isso eu aceitei o desafio no ano passado de retornar ao Instituto Rio Metrópole. O Instituto Rio Metrópole
foi uma continuidade, uma luta de alguns abnegados lá no governo do Estado, com a antiga Câmara Metropolitana, o grupo executivo. Nós fomos lutando, criamos lá, conseguimos fazer a duras penas com recursos do Banco Mundial, um plano estratégico de desenvolvimento da região metropolitana, o nosso PEDUI, 2018. Foi feita a lei de criação e, infelizmente, por motivos da política, todos nós tivemos que sair de lá. Por acaso do destino, ano passado fui convidado a voltar e estou hoje ocupando momentaneamente, eu sou engenheiro do Estado, concursado, a diretoria de saneamento do Instituto. O Instituto é novo, ele não tem concurso, vai precisar ser dotado de concurso. Por enquanto ele tem engenheiros, arquitetos, geólogos, são cedidos do IEA, cedidos de outros órgãos, nós estamos tentando dotar de capacidade técnica para que nós possamos realizar. Então, nós já tínhamos um plano estratégico realizado em 2018, ele precisa ser revisado já, e estamos realizando os planos setoriais. Conseguimos realizar o plano de resíduos sólidos, inclusive eu apresentei ontem uma particularidade dele, sábado, na Conferência de Cidades aqui do Rio. Tudo é bom, a gente melhora, eu tenho zero problema com isso, né? Porque eu acho que as contribuições são todas bem-vindas. A mesma coisa eu fiz no de resíduos sólidos e pode gerar coisas boas para que a gente possa pedir, inclusive, revisão no contrato de concessão, no que tange a água e esgoto, né? Então, a previsão é que a gente termine em novembro. Lá para setembro eu já estava convocando, pedindo apoio a vocês, fazendo uma apresentação. Eu queria o apoio que vocês puderem me dar, não é problema, pode criticar à vontade o documento, que é importante para isso, só quero que ele vá para a rua quando ele estiver representando realmente os anseios da sociedade. Minha ideia no prognóstico é fazer uma análise do plano diretor de investimento que as concessionárias fizeram, porque elas fizeram em cima de um estudo, se a gente pode dizer assim, de meio termo, né, que foi feito pelo BNDES, na época, foi possível em pouco tempo que eles apresentaram, e as concessionárias seguem o que está no contrato, né? Então, acho que eu quero propus isso à empresa consultora, que apresentasse uma análise sobre o que está predisposto de necessidades para cada município, nas entrevistas com os órgãos municipais, que a gente dá, e o que é necessário. Com isso, eu quero botar no plano e encaminhar uma proposta à Genersa, para que ela assim coloque, o que ela houver por bem, coloque na revisão quinquenal do contrato. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade interessante, no caso do saneamento, porque é um plano setorial. Temos também um de resíduos sólidos, que achei que não ficou maravilha, mas acho que ficou a bom termo, representando algumas coisas que eu considero são avanços interessantes. Fizemos um de mobilidade e o próximo vai ser para o ano que vem, eu espero, de habitação de interesse social, que não está sobre a minha gestão. Com esses planos, eu acredito, com a devida participação da sociedade, da academia principalmente, nós conseguimos refletir alguma coisa de avanço, né? Se a gente fosse pensar em desistir, ninguém tinha lutado pelo Estatuto da Cidade, ninguém tinha chegado no Estatuto da Metrópole e assim por diante. São avanços. Concordo que a gente tem que mudar o modelo de desenvolvimento do país, tem outras situações muito mais estruturantes. Eu vejo, dentro do Instituto, que é muito novo, que tem certas discussões sobre o bem comum que começam dentro da própria relação entre os municípios que compõem a região metropolitana, que são muito desiguais. Existe uma correlação de forças que não é baseada no bem comum, não é? Né? Então, tanto que minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre uma tentativa de reequilíbrio dos votos e da posição dos municípios dentro do Conselho Deliberativo. Então, eu acho que a posição preponderante do município sede dificulta muito na relação com os municípios menores. Então, isso passa muito pelo bem comum, que o Luiz colocou. Mas isso eu acho que é um aprendizado para nós,
enquanto sociedade, enquanto institucional, nas relações institucionais dentro da metrópole. Isso a gente vai ter que aprender, a gente não sabe mesmo. Eu vejo isso em várias situações que a gente tem que enfrentar. No caso do saneamento, tem as discussões no caso do modelo que foi adotado, que fica o RM no meio, entre a SEDAI e as concessionárias. Só isso já é uma... Né? Só eu tenho um processo na Genersa, nas concessionárias. Então, você vê como as coisas estão... Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para que esses planos setoriais, a gente tem que planejar, não tem como, para que a gente possa adquirir uma força política, uma força social, em que a gente consiga ir implementando o que a gente acredita que é certo e o que é bom para a nossa população e para a nossa sociedade. Então, é isso que eu queria colocar aqui para vocês, que o Instituto está aberto dentro das minhas possibilidades na diretoria de saneamento. Nós estou com um plano em vigor, que eu vou só repetir, do saneamento, que a gente pode contribuir. O que vocês puderem contribuir, encaminhar para mim, eu já vou colocando nos estudos. Eu peço encarecidamente que me ajudem nisso, para que esse plano possa representar realmente as necessidades, e assim como os outros que hão de vir, né? E aí eu acho que a gente vai adquirindo uma sabedoria, uma compreensão para o próximo, em que todos se sintam representados na nossa política. Acho que esse é o objetivo de cada um de nós, e que o trabalho da nossa vida sirva para alguma coisa, né? Então, eu também me esforcei muito na minha vida para poder fazer aquilo que eu acreditei que era certo. Também cheguei até esse ponto. Então, eu quero que vale a pena, alguma coisa vale a pena, para não tenha passado minha vida em branco sem servir para ninguém, né? Então, isso para mim também, profissionalmente, é importante, tá? Eu vou terminar antes para você... ganhei ponto, tá vendo? Quem fala pouco ganha aplauso. Vocês podiam bater palma para mim porque eu falei menos. Gente, faltou só um recado. É que depois eu tô revivendo o Conselho Consultivo da Região Metropolitana. Nós publicamos o edital para a sociedade civil. Então, se vocês puderem encaminhar, quem tiver necessidade de participar, por favor, compareçam. Bom, gente, primeiro, boa noite. Quero muito agradecer ao Observatório das Metrópoles pelo convite, né, que é um parceiro de longa data da Casa Fluminense, debatendo, disputando a metrópole, certamente tentando produzir visão de futuro. Então, a gente já está há muito tempo caminhando juntos, enfim, diversas lideranças e pessoas já passaram pela casa. Dessa vez foi minha vez trazer um pouco dessa visão, mas é isso, é uma alegria a gente poder estar junto aqui, pensando nesses 50 anos e esse desafio. É isso, eu sou Larissa Amorim, eu estou como coordenadora executiva da Casa Fluminense, e é muito bom poder falar de futuro hoje, e nessa configuração dessa mesa aqui hoje. Eu estou bastante animada. Eu estou grávida, vocês estão observando, então eu estou carregando o futuro também, um pouco desse futuro aqui. Então, eu estou especialmente inspirada para a gente conversar sobre isso hoje. Mas é isso, a gente está debatendo essa região metropolitana, essa metrópole, como o professor provocou, desde 2013. Né? E a gente tem buscado, né, eu acho que a gente tem uma iniciativa que chama, para quem não conhece, a Agenda Rio 2030, que é justamente essa tentativa de disputar uma visão comum para essa região metropolitana, para essas cidades que compõem a região metropolitana desde lá de trás. E é muito curioso, porque isso é o primeiro tópico da primeira edição de agenda que nós fizemos, disputava a criação desse organismo metropolitano, dessa autoridade metropolitana. E é aí que começa a nossa história.
É isso, a gente é uma organização, enfim, só para pontuar, para quem ainda não conhece a gente é uma organização que atua se articulando com movimentos, coletivos, outras organizações também, para debater propostas de políticas públicas, produções de dados, de informações, para a gente conseguir ampliar, de fato, a participação nessa região metropolitana. E o trabalho ele é bem árduo, assim. A nossa estratégia hoje ela está estruturada. E isso ajuda a gente a visualizar futuro. Eu estou apresentando essa estratégia porque eu acredito que aqui tem pistas, que é justamente a gente conseguir equilibrar uma visão que ela é, sim, calcada e pavimentada na produção de informação, de dados de qualidade para subsidiar o nosso debate, a nossa proposição de políticas públicas, mas que ela não vai caminhar sem mobilização, sem participação social e sem espaços de incidência política para que isso avance. Quando a gente interdita uma dessas chaves, uma dessas estratégias, a gente produz uma série de problemas, que é o que eu acho que vivencia nessa região metropolitana hoje, e a gente tem buscado enfrentar isso. Então, a gente tem uma década pensando nessa região metropolitana, todas essas versões de agenda estão disponíveis no site da casa, e com ela não foi construída apenas pelo olhar da casa, mas inclusive por especialistas e pessoas que eu consigo identificar aqui dentro desse mesmo espaço, né, como a professora Ana também, que já participaram em diferentes momentos, né, o Observatório das Metrópoles Diversas, pesquisadores e pessoas que foram fundamentais para a gente construir essa visão que a gente está colocando aqui. Então, assim, a visão e a disputa em torno dessa metrópole, eu posso dizer que ela não começou agora, certamente. Só pela consolidação e formulação que a casa tem ajudado a organizar, eu posso te datar desde 2014. E aí, a gente nessa articulação, e aqui eu acho que a gente fala de processos de projeção, de disputa das urgências, de visão sobre o presente, mas de projeção de futuros, nessa escala e nesse horizonte, a gente foi disputando uma série de agendas e proposições que foram atravessadas aqui em mesas anteriores, né? Então, mas está lá, ó, criação de uma instância permanente de gestão metropolitana para o Rio. E a gente, enfim, eu ainda era estagiária na casa nesse período. Já tem tempo essa história. Mas essa história envolveu uma série de organizações da sociedade civil que se articulou para pressionar e para fazer com que uma lei na Alerj, eu estava lá nesse dia, eu era só estagiária, mas eu estava lá nesse dia quando essa lei foi aprovada na Alerj, que possibilitou, sim, a criação do que a gente vai conhecer hoje como o próprio Instituto Rio Metrópole, a Autoridade Metropolitana, a instituição da Câmara Metropolitana. Então, a gente fez parte dessa história, assim, a gente foi bastante importante, não só a casa, mas uma série de outras organizações aqui, né? E quando a gente está falando sobre o futuro dessa metrópole, desde lá, a gente já conseguia ter a capacidade de análise, diagnóstico, mas a gente teve uma série de incursões e situações aqui que impossibilitaram que essa participação e esse diálogo continuasse. Em 2019, eu poderia ter implementado ali um outro ponto, a gente, uma série de outras organizações são destituídos desse conselho, desse conselho consultivo, que ajudaria, que seria parte dessa sociedade civil para ajudar a pensar o planejamento, as políticas, e desde então a gente tem, buscado seguir construindo e pensando sobre esse futuro, mas a partir de um outro lugar, porque essa certamente foi uma experiência muito complexa que se deu ali no início da gestão do governo Witzel, quando a gente foi literalmente convidados a se retirar e expulsos desse conselho. E aí, por isso que eu digo lá na frente, né, falar sobre futuro sem participação social, sem a escuta, realmente é inviável. Então, acho que hoje, essa mesa e
todos os, enfim, compromissos ou provocações que a gente se colocar a partir daqui, né, que a gente consiga levar isso ao cabo e conseguir, de fato, né, produzir o ciclo, né, que a gente tanto espera, esse sonho, o tal do ciclo dourado das políticas públicas, que considera a produção de informação, a formulação, a proposição, com todos os seus desafios, mas com a chave da participação social sendo respeitada. E aí, dentro dessa década, é isso, acho que tem uma série de ações ali, mas é isso, a gente vai disputar uma visão sobre a licitação da bilhetagem eletrônica, a gente vai disputar uma visão sobre o plano metropolitano, sobre metas de redução da letalidade policial. Foram muitos as disputas que a gente foi construindo e projetando, sim, futuros, porque a gente estava, na época, projetando futuros para essa região metropolitana. Mas hoje a gente chega numa visão que depois eu vou disponibilizar para quem quiser, que é essa mais recente Agenda Rio 2030, que aponta 10 prioridades de políticas públicas que esse ano a gente tem construído. E aí eu vou focalizar mais, obviamente, nas agendas e temas mais voltados para as funções de interesse comum, enfim, da região metropolitana na sequência, mas aqui tem uma visão, de novo, a subprojetar e pensar futuro, sobre políticas que a gente considera incontornáveis para pensar, sim, uma outra forma de... E eu fui provocada uma vez, né, da lógica da oposição entre a palavra desenvolvimento e envolvimento, né? Pela galera da educação ambiental, uma vez, me dizendo que, enfim, né, talvez seja justamente também da onde a gente parte, como a gente quer pensar essa ideia dessas cidades e dessa metrópole que a gente quer disputar. Então, aqui, por exemplo, e esse mapinha aí, essa sistematização, ela tenta produzir, ajudar a gente a visualizar, porque, de fato, falar de futuro é difícil mesmo, mas a gente está falando, e aí aqui... Estou falando, claro, gente, a partir de um lugar que está disputando e está olhando o presente, como o professor falou, e a gente está no ano também de eleições municipais, então isso vai estar bem atravessado aqui nessa visualização, mas aqui, por exemplo, eu estou falando sobre a prioridade e a necessidade da gente ter estrutura de institutos de planejamento e pesquisa capacitados com infraestrutura para a produção de dados e informação. Hoje, certamente, quando a gente fala a nível do Estado, a nível da região metropolitana e para vários outros municípios, para além da capital do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma capacidade de produção de dados muito aquém do que a gente necessita, né? E isso tem, com o perdão da palavra, da expressão, mas isso tem nos cegado, tapado nossos olhos diante de que políticas a gente precisa. Aqui também a gente tem, isso, estamos falando sobre uma política, a Rafaela falou isso na mesa anterior, para falar, por exemplo, sobre a mobilidade urbana, né, e como a gente realmente precisa tensionar mais esse debate para falar, sim, sobre o acesso à tarifa zero dos transportes públicos, porque o que a gente tem produzido nas nossas cidades, enfim, nessa integração e nessa conexão metropolitana aqui na escala do Rio de Janeiro, é uma verdadeira interdição do acesso a direitos e serviços, né? Então, a gente vai falando aí de uma série de propostas de visão de futuro que a gente quer disputar, localização de moradias populares e seguras também, enfim, tem alguns pontos aqui, tem um debate sobre uma política de cuidado que a gente quer trazer, importante, isso está sendo debatido a nível do governo federal hoje, mas e é isso, como é que a gente pode trazer isso, descer um pouco essa reflexão e tornar mais participativo para entender hoje que, economicamente, sim, tem um grupo, principalmente de mulheres negras sobrecarregadas, né, sendo, mais uma vez, essa mão de obra explorada, né, para conseguir manter uma estrutura econômica e política que, enfim, garanta determinados modos de exploração e desenvolvimento que, na verdade, estão apontando para uma crise do cuidado muito eminente. Então,
tem algumas dimensões, tem a necessidade, por exemplo, de um planejamento específico que a gente aponta, um planejamento temático, para a gente pensar o debate de adaptação e mitigação climática, a partir da perspectiva local também. Então, como é que a gente, enfim, pode fazer esse tensionamento também e essa conexão a partir de uma visão metropolitana, é claro, o papel que a gente poderia cumprir. E aí, enfim, queria convidar vocês depois para conhecerem e folhearem com mais calma. Falando ainda de futuro, essa visão e essa forma de olhar para as cidades e olhar para a metrópole, ela foi sistematizada numa metodologia que a gente chama de agendas locais, né? Que é justamente valorizar aquilo que nós já temos e que muitas vezes, é claro, precisa de suporte, de apoio, mas que, junto a prefeituras que não respondem a leis de acesso à informação ou a envios de solicitação de pedidos de outras instâncias, inclusive como já foi colocado aqui, mas tem uma sociedade civil hoje que está pensando nesse futuro, até porque é sobre as suas condições de urgência e de sobrevivência também, mas que é pensar os seus futuros locais. Então, hoje a gente está chegando ao apoio de 20 agendas locais para essa região metropolitana. Eu estou falando de basicamente 10 municípios ainda envolvidos, tem ainda uma concentração grande na capital, para pensar essa diversidade, obviamente, da região da Zona Oeste, da região da Zona Norte, mas que hoje também tem feito esse exercício de proposição de políticas, de identificação de demandas e urgências, de conexão dos dados que são acessíveis e possíveis, e que tem também experimentado uma coisa chamada geração cidadã de dados, né, que é o momento em que, ok, quando não produzem, e aqui o caso da Carta da Maré é um excelente exemplo como esse, né, se não produzem, ou se os dados falam que eu estou contemplado por esse acesso X, Y e Z de coleta e tratamento de esgoto, enfim, recolhimento, eu vou demonstrar, a partir da participação cidadã, que não é isso que acontece. Então, enfim, isso é falar de futuro para mim aqui também, hoje na região metropolitana. Aqui, eu acho que teve algumas mesas que antecederam a gente hoje, né, que falaram sobre desafios, né, mas certamente acho que para conseguir conectar e falar, né, sobre que respostas ou que provocações a gente precisa refletir sobre essa região metropolitana hoje, eu acho que talvez falar das encruzilhadas e da contramão em que a gente está em muitos momentos, na forma como essa região metropolitana está sendo ainda pensada e gestada. Então, aqui, por exemplo, esses são dados do último mapa da desigualdade, que a Casa Fluminense produz a partir dessa escala metropolitana, que vai apontar, por exemplo, o crescimento populacional em determinados municípios e a diminuição vertiginosa em outros, né? Enfim, são muitas as reflexões que partem a partir desse debate, mas para algum deles, certamente, né, teve uma influência aqui no pós-pandemia, tem uma influência aqui também, né, do acesso aos serviços também, né, o agravamento de uma série dessas tensões e legalismos. A gente estava ouvindo um pouco a mesa anterior, que vai expulsar, enfim, né, que vai promover também e ajudar a esse deslocamento populacional também. E aqui a gente vai vendo o retrato disso que a gente precisa enfrentar. Eu vou mostrar o retrato do hoje e eu vou comentar um pouco como que a gente tem buscado essa visão e disputar outras propostas em torno disso. Assim. Esse mapa da desigualdade, por exemplo, vai apontar e mostrar para a gente hoje que cerca de 50% dessa população da região metropolitana hoje vive com menos de meio salário mínimo, né? Então, a Agenda Rio, não só essa edição, mas as anteriores, a gente vai disputar e vai falar sobre não só políticas de transferência de renda e fortalecimento, por exemplo, de complexos produtivos, de formas como a gente pode potencializar centralidades nessa metrópole e outras vocações que estão colocadas aqui, mas vertiginosamente ignoradas, né, certamente por anos de uma gestão que optou por enxergar essa configuração metropolitana
de outras formas que não fosse para esse bem comum, que não fosse para essa melhoria da qualidade de vida. A gente vai ver que falar dessa região metropolitana, não dá para fazer esse debate sem falar sobre raça, e a gente precisa, sim, trazer essa dimensão para o centro do debate. Quando a gente cruza esse mapa de renda média com esse mapa de distribuição da população negra, a gente vai conseguir ver visualmente, assim, não precisa fazer tanto esforço, mas para entender que a concentração de renda está exatamente posicionada, né, no nosso centro urbano ali da ponta, né, e que quanto mais a gente caminha para essa periferia, quanto mais negra ela se torna, mais desigual ela se torna. Então, isso quer dizer que não dá para a gente sentar aqui e continuar falando de futuro da metrópole, fazendo esse debate, sem racializar essa reflexão. Enfim, e aí a gente aqui também consegue observar um pouco sobre uso e ocupação desse solo, né, como que essa concentração das áreas urbanas, não vegetadas, enfim, desse perfil também de ocupação, que a gente precisa considerar e pensar, de fato, né, que propostas são essas que seguem produzindo esse modelo de desenvolvimento do concreto, que tem sido cada vez menos permeável e possível frente às crise climática que está colocada para a gente hoje. Então, enfim, são muitos pontos. A gente... Opa, tá rolando aqui. A gente, enfim, vai passar aqui por... por dados, por informações, desde que a gente consegue visualizar isso. Por exemplo, o custo proibitivo do peso da tarifa do transporte público em diversos municípios. Esses, por exemplo, são dados que não estavam disponíveis em sites de nenhuma prefeitura. Essa daqui é uma produção de uma geração cidadã de dados que convocou lideranças de todos esses municípios para ajudar a produzir o levantamento da produção dos valores dessas passagens de ônibus municipais, para a gente conseguir produzir esse dado. Lucas, que estava aqui na mesa anterior, também estava à frente desse projeto. E aí a gente diz que se a gente, como Casa Fluminense, uma ONG, que tem seus limites de informação, de produção de informação, consegue produzir algo como esse, eu quero entender que o governo do Estado e seus municípios têm, sim, a capacidade de se organizar para produzir informação de qualidade, para subsidiar debates de políticas públicas. Na sequência, é isso. A gente vai mostrar, por exemplo, acho que outros indicadores importantes para a gente pensar esse futuro, né? Então, é isso. Um futuro talvez mais limpo, né? Na lógica também do ar que a gente respira, são provocações que a gente não queria deixar de trazer aqui hoje. Então, temos dados no mapa da desigualdade sobre motorização, e isso vai falar sobre transporte. A gente vai falar sobre segurança nesse mesmo transporte. Então, esse mapa, por exemplo, de morte de pessoas negras também, a Rafa já falou mais cedo, enfim, certamente mencionou. Essa foi uma produção que nós produzimos juntos com a Rafa Albergaria, desde o início desse debate. Aqui a gente falando de um processo, ainda de uma reflexão sobre o endividamento dessa população, né, que também, por essa redução da renda, da ampliação da vulnerabilidade, vai perdendo a capacidade de cumprir com suas dívidas. Aqui um tema que certamente já passou aqui em diversas mesas, né? Mas ainda o cenário, o desenho de coleta e tratamento de esgoto, né? Enfim, dados da própria Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, mas que vai apontar sobre ainda municípios e regiões, né? Enfim, são dados de 2022, mas ainda municípios e regiões que contam com 0 de coleta e tratamento de esgoto, ainda nesse período. Então, certamente a notícia, né, da saída dos planos. Eu estive em Japeri esse final de semana e o município de Japeri anunciou que está para lançar. Esse é um dos 00, né, que fica muito evidente aqui. Diz que estão para lançar o Plano Municipal de Saneamento. Certamente esse é um esforço coletivo, né? Eu estava me lembrando, enquanto estava ouvindo os professores, a galera anteriormente, assim, lembrando também de como que foi complexo, né, essa projeção de futuro e disputa de presente, quando a gente fala de saneamento no Rio de Janeiro, né? Estava me lembrando que justamente o argumento metropolitano foi aquele que fez o leilão sair, enfim, né? Tem todo um processo. Então, acho que hoje eu fiz essa escuta recente em Japeri,
fala sobre a expectativa que se está colocada hoje, né? Eu acho que, seja do debate da concessão, seja de que forma a gente vai se estruturar para ter um planejamento adensado e, enfim, coerente com o tamanho do nosso desafio. Eu acho que esse mapa ele ajuda a visualizar isso, do que a gente precisa enfrentar em termos de garantia do direito ao saneamento básico. Enfim, são muitos outros dados que vão trazer aqui, por exemplo, o perfil de ocupação moradias dessa habitação. Então, também ouvi sobre o plano de habitação de interesse social que precisa versar para esse desafio metropolitano, para garantir segurança para viver, né? Ele precisa versar sobre regiões e áreas com acesso à infraestrutura urbana, com acesso à qualidade de vida, mas também é isso, né? Que permite que pensem também em que populações e que domicílios são esses que são necessários, né? A gente fez uma contraposição, né? No último ciclo dali do projeto, na verdade, era do Minha Casa e Minha Vida, não teve produção de habitação, né? A faixa de renda 1, né? Então, assim, onde que está o foco da política nesse sentido, né? E aí aqui a gente consegue demonstrar objetivamente que tem uma necessidade que está colocada, né? E que é isso, de que quem são as populações e que pessoas são as que precisam ser atendidas com moradias adequadas. Enfim, para fechar aqui, prometo, só que eu vou concluir, acho que tem uma última visão que tem a ver para a gente pensar esse futuro, né? Que é um futuro que eu quero disputar com produção de informação, com transparência, com participação social, com a população tendo espaço de formulação, de proposição de política pública e espaço de escuta seguro para poder construir essa metrópole junto com a gente e, enfim, que isso não seja um espaço restrito e destinado só para alguns espertos e alguns brilhantes. Mas aqui, por exemplo, tem um outro último instrumento que eu queria compartilhar, para quem ainda não conhece, quiser conhecer, que é o painel climático, que é um monitoramento específico que a gente está fazendo, que eu acho que fala desse futuro e do que a gente precisa pensar, que é o debate da justiça climática nas nossas cidades, né? Parte desses dados estão compondo também os dados do OCA, né? Como a gente viu antes, mas aqui a gente vai fazer esse monitoramento de planos de mobilidade, de saneamento, de habitação, que estão ou não, quem tem plano ou não de mitigação e adaptação, quem tem, enfim, gestão de resíduos sólidos. Então, esse daqui certamente é um painel que a gente vai seguir atualizando. E a última novidade dele que eu queria mostrar para vocês, e que a gente saiu recentemente, inclusive, tensionando qual era a responsabilidade, aqui no caso do nosso governo do Estado, né, em produzir política de resposta para garantir o nosso futuro aqui no Rio de Janeiro, que é quando a gente consegue identificar, de novo, por esforços de produção de informações da sociedade civil, um mapa em que a gente vai cruzar, né, a base... Qual é o nome da base mesmo, Lucas, do USB? Boa. Que a gente consegue fazer essas duas camadas de cruzamento e começa a identificar, por exemplo, o perfil de onde estão localizadas as moradias, enfim, que estão suscetíveis a alto risco de inundação e deslizamento. Assim, é claro que um dado como esse ele pode ser usado de muitas formas, inclusive para instigar uma política de remoção de forma irresponsável, excluindo e tornando e marginalizando mais pessoas e famílias. Mas a gente tem uma questão aqui que está colocada, que é a política de habitação dentro dessa lógica, enfim, dessa região metropolitana e como a gente vai pensar isso. Então, para reforçar que a gente sempre falou sobre isso, né, que é uma dimensão sanitária, a gente falou isso a partir de uma perspectiva, inclusive, da pandemia, mas a gente também está falando isso, a partir de uma garantia de vida sobre uma casa que pode estar numa região, e de repente no próximo ano, ou dependendo do nível das chuvas, ela pode simplesmente não estar mais lá, inclusive com a sua família e com as pessoas que ali viviam. Então, a gente identificou
que nessa mesma região metropolitana, eu queria encerrar com isso, a gente tinha aproximadamente, é um número aproximado, mas por esse cruzamento, de mais de 1 milhão de casas nessa localização, nessas condições, né? E aí, qual é a resposta que o governo do Estado, que sim, porque não, a gestão metropolitana precisa hoje ter para enfrentar e para a gente conseguir dialogar sobre a demanda e necessidade de política habitacional segura, né? Que, enfim, e infraestrutura de adaptação para pensar essa mobilidade desse plano que a gente vai lançar agora, esse saneamento básico, que também, esse plano de saneamento que também precisa ajudar a responder isso, para olhar para essa dimensão e entender até onde a gente vai e que capacidade de resposta essa a gente vai conseguir produzir para garantir bem viver, direito à vida e perspectiva. Obrigada. Boa noite, são 8h06. Vocês sabem que na minha época, no meu tempo, é bom começar assim, tinha um negócio chamado rádio relógio, believe it or not. Eu acho que não tem ninguém na sala que tenha convivido com o rádio relógio. Você convivia a cada minuto dizia, bom, são 8h07. Galeria Silvestre, Galeria da Luz. Depois seguia, né, com as propagandas todas e tal. Você sabia, uma enciclopédia. Aí depois estava outro. Agora são 20h08. E muito obrigado pelo convite. Uma alegria, um privilégio estar com vocês. Luiz César, Suyá, Bruno, Larissa, Amina, bem-vinda. O título desse painel é assombroso e assustador, vocês devem se lembrar, porque a gente fala de vários painéis e do título geral do evento, mas o título do painel é Desafios para o Futuro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Quando eu olhei isso, achei uma honra ser convidado, mas quando eu vi esse título, eu confesso que hesitei, cheguei a pensar, será que eu ainda tenho tempo, oportunidade para reconsiderar o convite? Porque eu, de fato, não gostaria de compartilhar com vocês o meu sentimento, a minha percepção, sabe? O meu sentimento e a minha percepção sobre o que está diante de nós, eles não são compatíveis com 20h08 numa segunda-feira, vocês tendo mais o que fazer, trabalhando demais, querendo ânimo, energia para viver, né? E eu não tenho o direito de puxar para baixo gente que me puxa para cima com um trabalho extraordinário, com esse esforço, com a inventividade, com a criatividade, com a coragem, com a honestidade intelectual, política, com o compromisso ético de vocês. Então, eu pensei o seguinte, de ser franco, mas, ao mesmo tempo, reconhecer, como se fosse assim, numa harmonia assimétrica, numa desarmonia, portanto, também, que o que nos é dado é viver a circunstância, nos empenhando e fazendo tudo o que é possível fazer, nos limites da nossa possibilidade. É muito difícil compatibilizar uma visão radical, que eu acho que é indispensável, e aí eu vou retomar o que Luiz César trouxe ele trouxe de um jeito muito terno, suave, sereno, ponderado, eu vou trazer de um modo mais efervescente, incendiário. É complicado, mas eu acho que é necessário trazer esse contraponto, sem que isso, entretanto, seja puro exercício de uma retórica impotente, estéril e desanimadora, né? Tem quem faça sempre esse papel, né? Não, mas as grandes questões nos atropelam e nada do que a gente faça tem maior significado, etc. E, de fato, eu não penso assim, tanto que eu faço o que eu posso e eu acho admirável, sinceramente, admirável todo o trabalho que vocês estão fazendo.
essa exposição da Larissa é muito impressionante. Então, não tenho direito de puxar nada para baixo. Mas vamos olhar, como os americanos dizem, né? Big picture. A situação é realmente dramática e vamos recuperar uma palavra-chave aqui: capitalismo, né? E o capitalismo selvagem, autoritário, a modernização conservadora que caracteriza a nossa história. Isso marcado pelo racismo estrutural, racismo institucional, pelo patriarcalismo falocêntrico, com todas as suas vertebrações, seus desdobramentos, afluentes, etc. E uma exploração de classe absolutamente despudorada. A gente está falando de uma população com mais de 50% ganhando salário mínimo. Nada mais tem sentido, né, gente? Vamos parar, começar de novo e vamos ver. Bom, para onde nós vamos, né? No quadro transnacional, houve uma hiperpolitização. Isso sempre existiu, claro, evidente, mas eu acho que desde o depoimento de Yanis Varoufakis, com a experiência grega, ficou evidenciado o caráter político da economia. São decisões sobre quem sobrevive, né, e quem perece, quais as corporações, os bancos, para onde flui o rio dos recursos, etc., o que é tolerável ou não, e os arranjos transnacionais que vão se dando a respeito da sobrevivência das corporações tais quais, os países tais quais, com quais faixas de liberdade, autonomia nacional, que faixas de soberania. Decisões políticas que são tomadas, como ele diz no livro dele, maravilhoso, onde estão os adultos na sala. Ali se tomam essas decisões. No entanto, no plano nacional, sobretudo os países coloniais, pós-coloniais, periféricos, dependentes, como se queira, como o Brasil, há uma absoluta despolitização da economia. Ela é retirada, ela é subtraída do juízo popular e da participação popular. Ela se torna matéria de técnicos, e os limites de variação, os limites de digamos, intervenção política são restritos, muito, muito exíguos. Se Lula faz um gesto, numa direção absolutamente trivial, simples, que é a expressão do compromisso que ele teria de ter em função dos votos que recebeu e do programa que foi anunciado ao longo da sua campanha, imediatamente as chantagens vêm com aquela virulência da mídia corporativa. No dia seguinte, os editoriais enfurecidos, ameaçando os impeachments todos da vida. Está absolutamente emparedado. Discutir esses juros absurdos, por exemplo, significa o seguinte: a gente está falando sobre contingenciamento de recursos para políticas sociais que são o seu compromisso. E está falando de 20 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões. Esses juros, essa pequena alteração, implicam, essas pequenas alterações, 700 bilhões. É alguma coisa absolutamente intolerável. Isso não aparece em momento algum na grande mídia, quando se ouve, porque há sempre necessidade de contraditório. Então vamos ouvir a outra voz, a outra parte, que economistas são chamados, os representantes dos bancos, das financeiras, etc. Como assim, uma disfarçatez, uma coisa inacreditável, é repulsivo. Não se trata de, vamos ouvir o contraditório. Nem mesmo, é um negócio incrível. Agora, a comemoração do Real, um dos pais do Real é André Lara Rezende. Aliás, falavam Larida, o projeto Larida, que é a raiz, a origem do Real. Eles trabalhavam juntos, né? Pércio Arida e André Lara Rezende escreveram juntos aquele texto, que foi seminal para o Plano Real. E ele desaparece em vários documentários, em vários programas, em várias apresentações memorialísticas sobre os 30 anos. Não existe André Lara Rezende, porque ele, a despeito de ter a mesma formação dos seus colegas, se desviou do caminho e critica o modelo ortodoxo neoliberal. Critica suavemente, é uma variante sutil. Ele não é um anticapitalista como eu, não é um socialista como eu. Ele não tem nenhum tipo de outro compromisso crítico, mas é uma pessoa sensata e diz o que parece razoável. O Pacto Social Democrata, que foi celebrado em 88
e que consiste, então, numa carta constitucional. Isso foi rasgado, rompido em 16 com um golpe contra Dilma, e isso se converteu numa guinada à direita em que foram suspensos os pudores todos, né? E agora o projeto neoliberal ameaça a todo momento, inclusive essa institucionalidade, que é fruto desse consenso de 88. Já não há mais muito cuidado, muita cautela, e já se prepara um neo-pós-bolsonarista para substituir Lula, que não consegue dar curso a seus compromissos. Então, vejam, isso que eu estou dizendo, desculpa, é trivial para quem vive nesse país, né? Mas o governo federal eleito não tem a possibilidade de converter em política, em orientação política, aquilo que provém do desejo popular que o elegeu, que é reduzir desigualdade, por exemplo. Não é possível, não é possível. A chantagem é evidente. E nós falamos em democracia. Mas como? Claro que nós sabemos que não há tão pouco democracia quando não há vigência do Estado Democrático de Direito. Então nós temos estado de exceção onde a polícia, por exemplo, executa extrajudicialmente. Ali não há democracia. Não há democracia quando o racismo se impõe, né, fazendo o que faz, aprofundando a desigualdade. Não há, etc. Sabemos disso, ok. Mas mesmo o arranjo institucional que é esse que nos é dado, no interior do qual nós temos de operar e precisamos operar, mesmo ele está absolutamente rendido a esse pacto feroz, né, de chantagens, etc. É uma situação, portanto, dramática. Não há possibilidade de nós imaginarmos avanço. Bom, tá bom. Quando nós saímos da Constituinte, eu participei da luta clandestina contra a ditadura. Os mais velhos acompanharam isso, participaram à sua maneira desse esforço, dessa resistência. Nós tínhamos o sonho, a expectativa de que aquele pacto seria cumprido e que aos poucos nós conseguiríamos conquistar mais e mais espaço por meio da política institucional, do parlamento, de tudo mais, para que esse capitalismo se educasse, se tornasse mais civilizado, as desigualdades se reduzissem, a consciência popular se ampliasse, se enriquecesse, novas entidades surgissem, participação de forma muito espontânea, vital, emergisse, e esse caudal nos conduziria a um dilúvio democrático rumo a uma situação pós-capitalista, etc. Um sonho dourado, ou que pelo menos nós reduzíssemos danos, reduzíssemos as mortes, os sofrimentos psíquicos, reais, materiais, e todas as modalidades que são essas da crueldade do capitalismo, da absoluta iniquidade do capitalismo, que é o nosso. E, entretanto, nem isso se dá. Nós continuamos convivendo com isso tudo. E temos de pensar o pequenininho, o cotidiano, a agenda para a prefeitura de Paracambi, de Maricá, etc. E é assim a vida, Mas se nós não tivermos aqui essa sombra conosco, a consciência do que nós estamos vivendo, e portanto, quão fundamental é pensar a longo prazo, superar o presentismo, né, de que falava o Luiz. Se nós não tivermos isso claro, acho que nós vamos reproduzir o rumo, ou a falta de rumo, por exemplo, do governo federal. Quando você não tem rumo, quando você não tem estratégia, você se perde na tática, no taticismo, no imediatismo. E os políticos, mesmo os mais bem intencionados do país, estão discutindo eleições municipais sempre, ou a próxima eleição sempre, e os arranjos possíveis são aqueles que vão viabilizar alguma vitória que está à mão, que é possível. Isso está certo. Eu não estou dizendo que está errado. Isso é que é terrível, a gente viver com essa contradição. É assim mesmo, tem de ser. Você vai fingir que isso não é importante, isso é decisivo. Mas isso nos leva sempre para o fundo do poço. Sempre nós vamos fazer esses arranjos. Aí eu chego ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um pouco, a meu juízo, o retrato disso. Nós começamos a dar digamos, o abraço fáustico,
sabe, diabólico lá atrás. Não, porque, afinal de contas, é preciso chegar à população, é preciso chegar aos votos, então não vamos ser puristas, não vamos ser udenistas, não vamos ser moralistas, deixemos o sectarismo de lado, vamos ampliar as nossas coalizões. É um raciocínio que também faz todo sentido, eu não ganhei eleição. Mas com isso, você acabou fazendo com que a região metropolitana colonizasse a capital. Esse é o meu ponto. Do ponto de vista político e da cultura política, a meu ver, aquilo que havia de mais grave, de mais incongruente com a democracia, por exemplo, na Baixada Fluminense, se transferiu para a capital. Se nós quisermos entender o Rio de Janeiro hoje, eu acho que nós temos que olhar para a Baixada Fluminense, para a região metropolitana, na parte que fica, em geral, secundarizada. Porque são esses procedimentos, são essas práticas que chegaram aqui. O que é o fenômeno das milícias? Dessa ocupação territorial, da supressão da soberania do Estado Democrático de Direito, da perda de autoridade. Essa separação política entre poder e autoridade que se deu no Brasil. O que é isso? Eu acho que é muito fácil compreender quando a gente tem a vivência da Baixada. Faz pesquisa, ou tem vivência e faz pesquisa, tem a vivência da Baixada. Como é que se dá? Algum prefeito tem autonomia? Alguém se elege para além de esquemas? Que esquemas são esses? Esse não é um discurso moralista, udenista, purista, não é. Mas se não houver negociação com faixas de grupos que representam um amálgama de poder, que envolve polícia corrupta, não necessariamente a milícia, tal como a conhecemos depois, sim, também a milícia, organizações criminosas atuando em lixo, obras públicas, transporte, vampirizando a saúde. Eu conheci diretor do Hospital da Posse que andava de colete à prova de bala no seu hospital, porque o seu antecessor tinha sido assassinado, e não era a primeira vez, porque a saúde é o tesouro, não é? E então, quem resistia à corrupção, à pressão, à chantagem, podia ser assassinado. A bloqueio à participação, ao ingresso na política daqueles que não rezam pela cartilha. E se o prefeito furar esse bloqueio, e há líderes corajosos que têm essa audácia e se lançam e vencem, há situações, Lindbergh venceu, existem casos. Se isso acontece, a Câmara de Vereadores cumprirá o papel que não fora bem sucedido antecipadamente. E o mandato ficará a prêmio dependendo das intervenções. E o Tribunal de Contas inviabilizará a Prefeitura, as obras públicas, mesmo que haja recurso, a não ser que um percentual seja drenado nessa direção. Então você tem Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, o crime organizado local com a polícia local, articulando os negócios, os empreendimentos que envolvem políticas públicas no município, envolvem política pública. Nós não estamos falando de política pública, vamos falar do crime. É o crime organizado que forma uma espécie de amálgama. Nem todos são criminosos, não. Mas eles se tornam indistinguíveis, porque se trata de um conglomerado, de redes, de conglomerados que se apoderam. Isso não é só da Baixada, não é mais só da Baixada, e é de São Paulo também, como nós estamos vendo agora. Bruno Paz Manso já havia escrito sobre isso, já havia denúncias anteriores, agora a Polícia Federal está intervindo, nós estamos vendo como isso acontece na capital de São Paulo também, com o PCC. E esses núcleos são interinstitucionais. Nós falamos tão bonito nas transversalidades. Essa política antidemocrática e tirânica, eu não vou falar criminosa, senão dá a impressão que eu estou falando de segurança pública, de crime. É criminosa também
mas ela é sobretudo tirânica, despótica, antidemocrática e inviabiliza o que nós chamamos de democracia. Isso é que prospera no Brasil, no regime selvagem, que proíbe qualquer ideia de desenvolvimento. Quanto mais de envolvimento, imagina, já seria querer muito, hein, Larissa? Então, Luiz, você tocou aí o ponto. Se a gente não discutir essas questões, né, com toda a clareza, com uma nitidez, com a transparência necessária, eu acho que a gente não vai dimensionar adequadamente o que, entretanto, a gente tem de fazer, porque esse trabalho de formiguinha ao qual a gente se devota é necessário, é indispensável e tem de conviver com a maré montante tenebrosa que é essa que está no fundo do quadro, né? Eu queria compartilhar com vocês essa visão, e o mais desafiador para mim é passar para vocês de fato a sinceridade desse ponto de vista que é duplo, esquizofrênico, que não há utilização negativa e estigmatizante de quem sofra, né, de patologias mentais. É porque é uma cisão em que a nossa consciência tem que se depositar simultaneamente dos dois lados, né, com a rebeldia radical contra o que isso significa e essas grandes tendências dinâmicas, e ao mesmo tempo com o compromisso de seguir adiante no cotidiano. Obrigado. Marcelo, tem ainda um tempinho para debate, a gente consegue... Eu queria então agradecer a mesa, né, enquanto a gente vai pegando as inscrições, agradecer a mesa pelas apresentações, críticas, às vezes otimistas, às vezes nem tanto, né, mas eu acho que são necessárias, e principalmente por nos darem alguns caminhos, né, algumas dicas para transformar essa ficção institucional, né, como o Luiz César bem colocou, em uma metrópole que seja funcional e principalmente menos desigual, né? E eu acho que esse ponto da desigualdade, que é muito bem representada pelo mapa da Casa Fluminense, que a Larissa, né, apresentou para a gente, que a Casa Fluminense já realiza há muitos anos, é fundamental, né? E é fundamental que a gente, enfim, pense em como resolvê-lo dentro, né, desse planejamento que é capitalista, racista, como o Luiz Eduardo Soares colocou. Ele é machista e não pode ser enfrentado apenas com técnica e conhecimento, né? Precisa ser politicamente radical e reparador, né? Preciso reparar essas diversas desigualdades, redirecionar recursos, né, para a periferia metropolitana, enfrentar o fato de que uma pessoa, como a Larissa colocou, que seja nascida em Queimados, tem 4 ou 5 vezes mais chance de morrer por morte violenta do que quem nasce no Rio de Janeiro. Isso de forma geral, né? Eu não estou nem diferenciando o município do Rio de Janeiro. Se a gente for pegar a Zona Sul, é muito pior, né? Enfrentar o fato de que quem nasce em Duque de Caxias tem 40% de chance de viver numa residência sem água, né? Já que a gente está elaborando o plano, né, metropolitano de saneamento, né? Eu acho que a pergunta que fica é esse desafio, né? Como resolver essa esquizofrenia, como resolver esses problemas dentro desse contexto, né, desafiador, que eu acho que o Luiz Eduardo Soares bem colocou agora. Luiz César, quer fechar? Gente, agradecer a todo mundo que ficou até essa hora também. Sei que já tá um pouco, né, avançamos um pouco no horário. Marcelo, você quer fechar alguma coisa? Bom, só queria agradecer a todos e todas que ficaram até agora, né, prestigiando, e agradecer mais uma vez a todo mundo que trabalhou e se empenhou para a realização desse evento, né? Foi construído a várias mãos, né? Então aqui tem envolvimento de equipe bem ativa e significativa. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado.